sou Jussara Vieira da Silva. E eu sempre quis ser repórter desde os 4 anos de idade, fiquei no rádio, mas o meu objetivo, porque lá em Cássia eu escrevia para um jornal dominical que chamava Vanguarda, e era a imprensa escrita que eu queria fazer. Então consegui uma vaguinha no jornal Comércio da Franca como revisora. E assim começou, de 1989 até agora mesmo. Ei, eu vivo da minha profissão, eu tenho que dar valor àquilo que eu faço, é o que eu faço. E aí de repente eu posso aparecer para você, posso parecer loira dos olhos azuis, mas eu continuo preta. Eu sou Eveline de Souza, né? Sou a 19ª filha da minha mãe, a primeira que sobreviveu. Então foram 18 abortos e eu, natural da cidade do Rio de Janeiro, e eu tive que sair da cidade do Rio de Janeiro por conta do trabalho do meu filho. Meu compromisso com ele era justamente fazê-lo feliz, então por isso que eu me mudei da minha cidade natal para outras cidades, né? Ao chegar, eu busquei meus pares. Isso é uma característica minha, eu tenho pavor de solidão, de isolamento, né? Que não é aquela solidão de você viver só, não ter ninguém ao lado, né? Mas eu acho que isso vem do útero da minha mãe, né? Eu sou uma sobrevivente, eu tive que lutar muito, né? Para poder estar aqui hoje. E minha mãe também queria muito o meu nascimento. E eu acho que isso aí é ponto crucial na minha vida, sabe? Essa história desde o início. Sou professora aposentada e meus pais, José do Couto Rosa e Joaquina Coelho Rosa. Sou de uma família bastante grande, porque meus pais tiveram 10 filhos e criaram mais 3. Já no final da adolescência é que começou uma militância assim uma militância maior, né? Porque a nossa cidade é uma cidade de trabalhadores em firmas de calçados, né? E eu sempre fui muito próxima, né, do pessoal do sindicato dos cortumeiros, dos sapateiros, e assim, a minha militância começou aí. Meu nome é Rosicler, eu sou francana, né? Minha família toda, meus pais, né, todos são daqui de Franca. Tenho 5 irmãos, na verdade 4, né, nós somos em 5. E eu moro no Paulistano 2, né, mudei pra lá, eu tinha 3 aninhos, é um bairro periférico aqui de Franca, né. Não tinha nada até na época que a gente mudou, ainda era poucas casas, e agora lá no Paulistano 2 tem um distrito, né, onde tem muitas firmas de calçados. E eu morei lá até os meus 23 anos de idade, porque depois que eu concluí a faculdade, eu fui morar fora, né, por causa de trabalho, né, que infelizmente aqui em Franca é muito voltado só para a indústria de calçados. Então eu tive essa necessidade de mudar de cidade. Minha família toda trabalhou ou trabalha ainda na indústria de calçados. E eu, com 13 anos, eu comecei a trabalhar numa banca de pesponta, ali no bairro onde mesmo eu moro, né, no Paulistano. Comecei a trabalhar nessa banca de amigos nossos, colando peça, né, passando cola, colando peça. E aí, com 17 anos, meu pai conseguiu um emprego, né, para mim numa firma, que é o Samelo, né. E aí eu acordava, estudava, né, então eu continuei estudando. Aí eu comecei a estudar à noite.
Então eu acordava cedinho, tipo 5 horas, 5h30, andava aí uns 15, 20 minutos a pé, sozinha, né, meio de madrugada ainda, para poder pegar carona com uma pessoa, com uma senhora, até o Samelo, que ele ficava bem longe da minha casa, né. E meus irmãos também, todos, né, na indústria de calçado. Só meu pai, que ele trabalhou uma época na firma, né, de calçado, só que depois ele resolveu trabalhar como pedreiro. E aí eu trabalhei no Samelo por acho que uns 3, 4 anos, e aí trabalhando ali no Samelo mesmo que eu, né, falei, não, eu quero prestar vestibular, né, sempre gostei muito de estudar, sempre, né, chorava para ir para a escola, não gostava de faltar. E aí mesmo trabalhando, eu comecei a fazer um cursinho, eu acabei o 3º colegial, prestei vestibular, mas eu fiquei na 2ª chamada, prestei para serviço social mesmo na Unesp, aí eu fiquei na 2ª chamada e paguei um cursinho e consegui passar. Meu nome é Rosângela Sintra, nasci em Franca, tenho 57 anos e moro há 30 anos aqui no Parque do Horto. Eu sou filha de Maria e Gustavo Sintra e João Barbosa, tenho 12 irmãos, minha família é muito linda, muito grande e onde eu aprendi a valorizar o amor, a valorizar os irmãos e a vida. E eu tenho 3 filhos, Juninho, a Rosiane e o Ravi. Tenho 2 netas, a Rosiane tem a Nizinga e a Tuane tem a Betânia. Inclusive a Nizinga é do movimento, porque já nasceu com esse nome, Nizinga, rainha de África, e isso fortalece. E as minhas netas me trazem uma força para viver melhor nesses dias de hoje. Eu já trabalhei de doméstica, já fiz faxina, tava trabalhando como segurança, eu sou transista, eu sou o tipo de pessoa que gosto de fazer de tudo, que não tenho dificuldade em me adaptar em nenhuma situação, então o que aparece eu sempre faço com muito amor, gosto de tudo que eu faço. E a minha intenção agora é focar mais na minha marca, né, em manter o meu ateliê e fazer disso o meu sustento. Não ficar parando, né, por conta da situação pra poder me manter, né, porque assim, o meu medo sempre foi ficar, nossa, eu vou focar, vou ficar só costurando, aí o dia que não tiver, o que eu vou fazer? Meus filhos comem muito, precisam, né, de muitas coisas e eu preciso manter eles, né, minha mãe me ajuda bastante, fica com eles para mim trabalhar, mas eu tenho essa responsabilidade que os filhos são meus e eu preciso, né, correr atrás disso. Aqui em Franca, eu vivia em Campinas. Aí meus filhos cresceram, vieram para cá. Eu não tinha onde morar, eu vivia em Campinas, eu dormia mais na rua do que em casa. Porque você trabalhando de empregada doméstica, uma hora você não dá conta, né? Aí você tem que sair. Foi muito sofrido. Tanto da fase de pequena, de lavoura, com 8 anos eu fui para a roça, né? Não tive estudo nem nada. Agora meus irmãos tudo estudou. Aí eu tive aquilo comigo. Eu não estudei, mas os meus irmãos não vai ficar sem estudar. Todos eles. E como meus filhos também, meus netos. Eu pego no pé, não deixo ninguém ficar parado. Não, eu sei ler e escrever, vó. Eu falei, não é só isso que importa. Quanto mais curso você fizer, quanto mais estudo você tem, mais chance de você viver bem, é melhor. Isabel Cristina Rafael Vieira. Eu nasci aqui em Batatais.
Eu tenho 54 anos, eu nasci dia 4 de julho de 1966. O meu bisavô veio de Angola, veio para Valença, no Rio de Janeiro. Depois foi um comprador aqui de Batatais e comprou ele para trabalhar de escravo aqui na fazenda Batatais. E aí nasceu a minha avó. Minha avó chamava Doroteia Patrocínio de Souza. Casou com o meu avô, que chamava Antônio Rafael. O Antônio Rafael, ele era escravo também. Ele era escravo de Arcos. Então, os casamentos geralmente eram arranjados. Então, o meu avô com a minha avó casaram e tiveram 6 filhos. E meu pai é o caçula. E minha mãe veio para cá, trabalhar na casa de uma família que era muito tradicional, né? Minas e aqui. E conheceu meu pai e os dois casaram. Eu nasci, eu tenho mais 3 irmãos. E eu aprendi. A minha comida é uma comida mineira. Por quê? Porque a minha mãe era mineira. Então, ela trouxe tudo, né? Eu sei fazer doce, eu sei fazer queijo, eu sei fazer farinha de milho, eu sei fazer polvilho, eu sei fazer... Enfim, sei fazer muita coisa. E aí eu não lembro o que eu faço polenta com molho, com salsicha. Tem dia que eu entrego feijoada, né? Tem dia que eu faço macarronada. Então a gente vai diversificando. É comida como se fosse para Jesus, né? Na hora que ela vê um vulto preto, um vulto negro, ela fica com medo. Que cor que é Nossa Senhora? Não é preta? Não é negra? Então eu acho que a gente tem que parar de ver, né, esses vultos e pensar que é coisa do mal, que é coisa ruim. Se a Nossa Senhora é negra, se os meus santos são negros, São Benedito, Santa Efigênia, né, Escrava Anastácia, se são todos santos negros, por que eu vou ter medo dos vultos que porventura eu encontro no caminho? Sim, eu acho que a militância é desde quando eu nasci, né? A gente vai militando, a gente vai se moldando, a gente vai se aperfeiçoando. E o aprendizado da militância é nunca esquecer o que aprendeu, sabe? Quando alguém te fere assim, reza para aquela pessoa. Hoje eu faço isso. Quando alguém te machuca, canta. Do ruim a gente tem que tirar o bom, sabe? Do ruim a gente tira o bom. Para não guardar mágoa, para não ficar para não ter que voltar lá naquela pessoa lá atrás e acertar com ela depois. Então, do ruim ali, se ela te xingou, se ela te ofendeu, reza para ela. Porque do ruim a gente tira o bom, que é através da nossa oração. Não sei se eu sou preta, se eu sou mulher, eu sei que eu preciso fazer isso. Você me dá licença? Deu. E volto com o material que meu patrão precisa. As pessoas se espantam porque você fala, ué, como é que eu vou fazer com aquela negrinha atrevida? Né? Então, o que é que você está fazendo aqui? Olha para a pessoa e fala, você não sabe? Já não sou eu mais, é ignorante. E eu acho que nós estamos muito longe da mulher negra chegar e colocar quem ela realmente é, porque eu não vejo pessoal pronto para isso. Você estabelece uma relação com eles sem que eles e você saibam por quê. Se for explicar, não tem. Foi inicialmente com o pretexto realmente de fazer cobertura jornalística, que você é diminuído mesmo em diversas circunstâncias. Você não pode chegar com um carro bacana, com uma roupa bacana, a pessoa olha para você e, né, atualmente ou você é artista ou você, né, é traficante, alguma coisa esquisita, é amante de alguém, você está na contravenção. Você não é porque você é uma empresária, né, ou porque você é uma repórter profissional, então não, você tem que explicar, porque não te respeitam por você simplesmente chegar assim. Aí depois que você explica, tá, mas você já foi barrado, o que tinha que te constranger, constrangiu. Me dê um salário digno que eu vou dar escola para o meu filho, eu não vou precisar eu não quero assistencialismo, quero conquistas. Mas você só vai conseguir isso quando você valorizar a sua profissão. E que ele realmente vai me receber e que ao sair de lá ele vai cumprir o que falou comigo. Eu não acredito. Então eu começo tudo outra vez. Que eu vim para Franca
num caminhão de tijolos, do seu Renato Arantes, que trazia tijolos de Cássia para cá. Trouxe as minhas coisas na sacolinha da Pernambucana, escondi as coisas, essa sacolinha embaixo do banco na praça, a pracinha do cemitério, e fui até a Rádio Imperador. O Carlos Grego tinha um programa lá que ele anunciava as domésticas, para as patroas e tal. E aí, porque eu tinha 13 para 14 anos, eu não tinha onde dormir, não tinha onde comer, mas eu queria vir para cá para ser repórter. Então não tinha parente aqui, não tinha ninguém. Literalmente com a cara e a coragem, sozinha mesmo, coberta pelo pó da estrada do tijolo do seu Renato Arantes. E tá. O Lilico me arrumou trabalho na Dona Mara Pirajá. Eu nunca fui fazendo 1000 trabalhos. Eu, né, adolescente, 14 aninhos, menina negra, sem pai, sem família. Então a minha mãe morria de medo. Você não vai para Franca, você vai voltar para casa, moça perdida, vai ficar devendo lá, vai se enveredar, vai roubar. Sempre se pensa o pior. E não precisa ser assim. Eu realmente sou muito bem sucedida e tenho sim, livre acesso a todos os escalões sociais e econômicos. Não tem por que me barrar, exceto a ignorância natural, né, da nossa cultura. Eu sempre fui só minha mãe e eu. Então, e ela é muito forte. Não queira conhecer a minha mãe. Ô negra, não precisa disso, sabe? Não precisa. Você pode ser o que você quiser. E não precisa passar por institutos internacionais, nada disso, nada disso. Você tem que ter determinação, valorização pessoal, saber o que você quer. Nós passamos por situações de preconceito, vários, né? Eu vou citar alguns assim, que eu já vi na escola, de um policial do nada dar um tapa na cara. E naquela época, eu fui atrás, busquei tudo que possível de provar que o meu filho não era bandido, não precisava de ter tomado um tapa na cara. Eu fui na delegacia, nós arrumamos prova, o moço da portaria, que dizia que ele era um menino bom, e ele é. Eu fui até o fim, eu fui lá no 5º distrito do Escambau, com tudo escrito, com os papéis. Chegou lá, o policial me falou que tudo ia terminar em pizza, porque não tem... Essa lembrança não dá muito certo, que parece que é real. Porque a mamãe passou por isso, com meu irmão, tomou tapa na cara. Então marca muito, que eu lembro da mamãe a primeira vez que ela me falava isso, tanto que doeu nela. E depois eu passei por isso também. É difícil lembrar, porque ainda nessa época de hoje, esse moço toma um tiro, esse moço toma tudo, então me vem na cabeça que já passou também meus filhos por isso. Então é difícil. Meu irmão já passou por isso, no calçadão ele é parado, a polícia bate, a polícia, ele estava indo só depositar um dinheiro, aí ele é parado porque estava sujo pela polícia. Aí eu lembro, a Rabi já passou por isso. Então isso vem vindo da nossa história, tudo por causa do preconceito. Então eu vejo jovem ser morto todo dia e vejo que nada passou, que ainda tem muito. Eu, na minha idade, ainda vejo agora atual acontecer tudo isso e a gente não pode fazer nada.
tem que provar o tempo inteiro que tem que fazer a coisa certa, e eu mostrava para eles que tem que mostrar que é honesto, que tem que ser, o preto tem que ser honesto em tudo que faz. Então isso machuca muito, que a gente ainda continua nessa luta e muitos ainda se perdem. Então eu tenho orgulho de, não é tudo o jeito que a gente quer, mas ter criado eles assim com a noção que ser negro tem que ter orgulho, tem que ter, a luta continua, porque não para, porque muito sofre essa vida ainda, e tem muita mãe que sofre. Eu consegui passar isso para meus filhos. Eu vou deixar, quando elas verem a trajetória, que tudo foi para melhorar para elas. O que a mãe delas faz, o que vocês estão fazendo, para mostrar para os que vêm, que é tudo para melhorar para eles, porque essa luta vem de muito lá atrás, de todo mundo que está trabalhando até agora. Eu que já passei, isso eu quero deixar, que elas vão ter dias melhores e vão continuar lutando, porque a luta não termina. Então, isso é meu pensamento, que eu fiz o que eu pude e que os pais deles, dessas crianças de hoje, estão fazendo também o que é para melhor para a vida deles no futuro. Como negros nos dias de hoje, eu confio muito que vai melhorar muito para muita gente, por essas lutas que vocês vão fazendo, e que eu já passei, e que todos os meus vão ter passado, deixado. Há 3 anos atrás, quando eu resolvi, né, realmente trabalhar com costura, eu vi a importância de firmar a cultura africana, né, as nossas raízes, né, a importância da ancestralidade, né, e eu resolvi passar isso nas peças de roupas, e é uma coisa que eu gosto, né, que é a cultura africana. Eu admiro demais toda a essência que eu consigo ver simplesmente olhando uma foto, né? E eu tento passar isso nas minhas peças, tento passar isso nos desfiles que eu faço, né? E exaltar todas as pessoas negras, lindas, maravilhosas que tem na nossa cidade, né? Eu não tenho dinheiro para fazer da maneira que eu gostaria, mas sempre acontece com a ajuda de amigos, no coletivo das pretas que eu participo, que é uma rede que me fortalece bastante, que firma a minha existência como mulher preta nessa cidade. E também faço parte do Conselho da Comunidade Negra, que são pessoas que estão na caminhada há mais tempo que eu e que lutam, né, para que as pessoas negras tenham mais conhecimento nos seus direitos. O nome da minha marca é Brilho Negro. Todas as pessoas, né, que desfilam para mim são pessoas pretas. Eu tento exaltar eles o máximo que eu posso, porque eu acho isso muito importante, as pessoas se sentirem valorizadas, né, no meio que em toda a situação, no trabalho, na escola, eles estão sempre passando por situações difíceis, e eu vejo nesse desfile uma oportunidade de colocar eles realmente no topo, né, num lugar que eles merecem estar e precisam se sentir nesse lugar para conseguir enfrentar as questões, né, de racismo que a gente enfrenta diariamente. Esse racismo velado, né, que todo mundo acha que não existe, que não tem, mas ele sempre tá ali. Quando eu comecei a participar do coletivo das pretas, do movimento negro e do Condecon, eu fui aprendendo mais e vendo a necessidade de firmar nossa cultura, né, e eu quis fazer isso através das peças de roupa, né, sem tirar a identidade, né, do Brasil, né, porque a gente mora aqui, né, não tem como a gente simplesmente, não vou usar mais nenhum tipo de roupa daqui, né, não, mas sim fazer uma conexão, uma junção boa,
né, da cultura de lá, né, com as características que temos aqui. Realmente, inicialmente foi uma necessidade de estar presente na vida dos meus filhos, né, de ter tempo, né, de poder me deslocar no momento que eles precisarem de mim. E com isso, com o conhecimento que eu fui adquirindo, a importância que tem eu fazer parte dessa busca intensa, né, de conhecimento e de apresentação mesmo para eles, né, porque para eles eu vejo que é muito mais fácil para eles enfrentar esse racismo velado, né, que tem na escola, que tem com os amigos, por conta de tudo que eu passo, né, com eles, de toda a vivência que eles estão tendo, né, como crianças, que eu não tive na minha infância, né. Então, coisas que são difíceis para mim, né, como questão de cabelo, para eles é muito fácil, né, realmente por conta, né, de ter essa vivência, né, de estar em espaço preto, de se sentirem enaltecidos, né, se sentirem crianças queridas, amadas e lindas por todos os meus amigos, por todas as pessoas que me rodeiam. Então eu fico muito feliz porque esse é um espaço muito acolhedor, né. Eu não tive essa vivência, eu não tinha esse conhecimento, né, porque sim, eu sinto assim, na criação mesmo, né, a gente tem uma criação muito racista, muito cercada de preconceitos, né, em toda a infância, com os amigos. Ah, não faz isso, o que o fulano vai pensar? Ah, não faz isso, que você não pode, que você é grande. Então eu tive essas questões que eu tento não transmitir para eles serem crianças firmes e fortes, né, nessa questão de superar, de conseguir passar por todos os obstáculos que a gente tem para enfrentar com um sorriso no rosto, né, que hoje em dia eu faço isso com muito mais facilidade, mas que antes era difícil, né. Hoje eu consigo passar isso para eles de uma maneira muito mais tranquila, né, porque hoje eu sinto e eu vivo isso. Esse fortalecimento que eu tenho através do coletivo das pretas, que são pretas muito foda, que, mano, elas me fortalecem demais, elas não me deixam cair, não me deixam desistir. Então, não posso falar. Porque elas fazem uma diferença muito grande na minha vida. Eu já pensei em parar de costurar várias vezes por conta da dificuldade mesmo, por não conseguir me manter com o ateliê, por falta de valorização mesmo, né, que tudo que é cultural é pouco valorizado, principalmente se for da cultura negra, né. Então elas super me fortalecem, não me deixam desistir. Então isso é muito importante pra mim. Eu tenho isso muito da minha mãe. Ela sempre muito forte, sempre disposta a tudo, sempre ajuda todo mundo. E eu sempre tento ser assim, nossa, forte, jiu-jiteira, né? Que todo mundo me vê, nossa, ela é muito forte, não, ela aguenta. Então, hoje em dia eu me permito, né? Eu me permito chorar, porque sempre foi muito difícil, principalmente por essa questão que a gente tem que estar forte o tempo todo. Eu acho que eu vi minha mãe chorando uma vez na vida, e eu sempre carreguei muito isso comigo, né, que eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta. Não, eu não tenho que dar conta, não, eu preciso tirar uns dias de folga, eu preciso ir pra cachoeira, eu preciso de momentos de descanso, né, pra me equilibrar, pra conseguir continuar, porque é sempre muita luta, é sempre muita batalha pra gente fazer coisas que a gente gosta, né, coisas que
a gente vê que é importante, não só para mim, mas para todas as meninas pretas que estão na adolescência, que estão crescendo, que passam por essas dificuldades, né? Para que elas tenham essa força antes de sofrer tanto, né? Eu sinto como mãe preta daqui, morando em Franca, que é uma cidade muito racista. Temos muitos espaços brancos, então é tudo muito difícil, né? As pessoas às vezes falam, não, isso não acontece, mas não acontece com essas pessoas que normalmente quem fala são pessoas brancas que não vivem, né? Que não entram numa loja e vê a pessoa te acompanhando. Então são questões que quando a gente começa a observar, a gente vê que realmente isso é muito intenso, né? Isso não é simplesmente, não, tá só olhando, não, tá acompanhando porque é preto, né? E eu tento deixar meus filhos conscientes, né, dessa situação. Não, você toma cuidado com o que você faz, porque infelizmente esse esse sistema embranquecido é pesado, né? Então isso pode acontecer. Se você, dependendo da sua movimentação, você pode ser passado como um ladrão, como nossa, ele pegou tal coisa. Então a gente tem que tomar cuidado para não passar por certas situações, né? Eu me preocupo muito com essa questão, que eu não quero que eles passem, né, por certas coisas, mas é isso, eu tento preparar, né, eles, porque uma hora ou outra vai passar, né, porque isso simplesmente não se dilui. Busquei tudo isso sem estar na faculdade, sem ter condições de pagar mesmo, né, então eu busquei, né, fui atrás, aprendi, tô aprendendo sempre buscando, falando com pessoas que conhecem, que entendem, e hoje em dia eu já não me faz falta, não é uma coisa que eu quero, e nem sei se eu quero meus filhos nesse espaço também. Eu quero meus filhos num espaço que eles se sintam bem, fortalecidos, entre os nossos. Eu sempre morei no Leporace, desde pequena. Eu só saí de lá quando eu casei. Aí quando eu separei, eu voltei pra lá. É um bairro que eu amo. Assim, se eu puder, se eu conseguir, pretendo ficar lá o resto da minha vida. Porque eu tenho tudo que eu preciso naquele bairro, né? Mas eu tenho que sair para trabalhar, né? Eu não consegui um ponto legal para mim trabalhar lá. Aí eu consegui esse, que é na Estação, que é um ponto de cultura, que é referência para muitas pessoas aqui em Franca. Tem ensaios de peças de teatro aqui, tem cursinho popular. Então é um lugar que foi muito bom para mim. Na busca dos meus pares, eu procurei o Condecon. Eu procurei a Casa do Artista Francano. Por quê? Porque eu já trago esse artesanato comigo. Desde os 14 anos, eu faço cordões diferenciados com pedras naturais e tal, miçangas coloridas. Quando eu chego lá, eu não vejo uma boneca, que dirá preta. Aí eu começo, aí Franca começa a me chamar a atenção. E as pessoas me questionavam, né? Puxa, mas você fez algum curso e tal, já no Rio de Janeiro mesmo? Não. E aí estudando, fiz o ensino médio profissionalizante, foi o curso normal. Depois do curso normal, eu fiz a faculdade de Direito. Eu tive um pai militar, um pai que era um repressor, né? Ele queria sofrido, preto, bem preto. Então, em 1962, um militar preto, ele era pouco ele era quase que invisível dentro da instituição. Então ele queria pra gente o melhor,
E o melhor para ele era o estudo. E aí daí vem a necessidade que ele tinha de nos obrigar, não era só uma coisa, não era estudar por estudar, né? Era uma obrigação estar bem na vida, né? Bem colocado. Talvez na concepção dele o sofrimento terminaria ou não seria tanto a partir daí. Desde que nós estudássemos, nós teríamos alcance a tudo que nós desejaríamos sem muito sofrimento. Eu aposentada, eu trabalhei 32 anos na Secretaria de Educação, eu fiz Direito, concluí a faculdade, fiz pós-graduação, eu fiz alguns cursos grávida. Quando eu percebi que estava grávida, eu abandonei tudo, as pessoas perguntando, mas o que a senhora vai fazer, você, mãe? E cuidar daquilo que eu fazia com a alma, que é o artesanato. E então, descobrindo que não tinha boneca preta, eu ofereci o meu trabalho. Eu me comprometi com a dona da loja que eu levaria meu artesanato para ela conhecer. E assim eu fiz. E conheci a Janaína. Então ali a Janaína comercializou e tal, durante algum tempo. Depois eu comecei a entrar nos grupos. Eu comecei a me interessar pelos coletivos do Condecom. Eu participei do coral. Eu participei das feiras, né? Eu participei do grupo e das comemorações e atividades ligadas ao hip hop. Sempre de forma intensa, porque o importante é que nós tenhamos a certeza que nós não estamos só no sentido de termos pares, de termos pessoas que pensem, que têm assim algum objetivo comum. E isso eu encontrei aqui em Franca, sabe? Eu adorei estar aqui. Meu filho é atleta, ele se conseguiu encaminhar a carreira, hoje ele já é profissional, não joga mais no Franca, mas eu não senti vontade de voltar para minha cidade mais. Eu estudei muito a cidade, eu sou uma observadora do comportamento das pessoas. Franca é uma cidade muito preconceituosa, muito, mas é demais, demais. Eu acho que a gente tem muito trabalho, né? Eu consigo observar dos dois ângulos. Eu sou preta, mulher, vivo só com meu filho, né? Mas existe toda a questão intelectual que eu também consegui transitar, né? E aí, alguns conhecimentos me fazem me aprofundar ainda mais nessa questão do comportamento social, como as pessoas se relacionam, né? Como é que acontecem essas relações. Mas eu sou uma empreendedora também, né? Eu nasci assim. Então eu olho para Franca e percebo e ouço as pessoas falarem de Franca como a capital do calçado. Então Franca é uma cidade de expressão no país por conta do calçado. E aí eu tive a grande ideia de trazer essa característica local para o meu trabalho, porque é mais uma forma de eu estar inserida nesse grupo. Eu sempre procurei ser, além de par, muito grata às pessoas que estão do meu lado, que compactuam comigo, que compartilham comigo determinadas coisas. Mas eu procuro, através da arte, empoderar pessoas, empoderar mulheres, sabe? De todos os segmentos, né? O meu trabalho aqui em Franca é um trabalho que não se resume a um determinado grupo, a um grupo específico. É um trabalho popular. Me custou demais, porque encontrar uma fábrica parceira que aceitasse trabalhar com as estampas africanas, sabe? É muito difícil, é tudo muito sofrido. Porque a gente é mulher, a gente é preta, a gente aprendeu
né? A gente é sobrevivente, sim. A gente não precisa ter nascido na favela, nas comunidades. Não. Seja de que ponto você vier, seja de que origem for. Você é preto, você vai sofrer. Porque a gente aprendeu assim, né? As pessoas aprenderam a nos maltratar, né? Os exemplos que as pessoas tiveram foram todos nesse sentido. Então você ter a pele mais escura e não representar nada é muito comum. É muito comum. E não representar nada não precisa a pessoa dizer para você. Você percebe com o comportamento. Eu sou aquela preta que veio do Rio. Eu tive muitas dificuldades em alugar. Eu morei de favor aqui. Eu morei 6 meses de favor. O primeiro ponto é a cor, né? E as pessoas tendem a achar que a gente exagera às vezes nesse quesito, né? Mas por que as pessoas tendem a achar que a gente exagera? Porque não vivem a nossa história. Por isso que eu digo, é importante essa frase, respeitem a minha história. Porque não interessa de onde o outro vem, não interessa. É importante que cada um de nós tenhamos a consciência de que nós temos uma história. Então, se eu tenho, você tem, todos têm. E aí, porque você tem determinado comportamento, porque você tem determinados gostos, isso tem a ver com a sua história, com a sua infância, com o que você aprendeu, onde você viveu. Não existe uma história melhor que a outra. São histórias que necessariamente têm que se unir, né, para formar uma grande história. E a gente tem muita dificuldade nisso aqui no nosso país. As pessoas aprenderam que o preto vale menos. E aí? Porque quando a pessoa não conhece a história do outro, a tendência é ela relativizar, largar aquilo pra lá. Só que aí é o que a gente diz e que a gente precisa aprender. A questão do racista, o problema do racismo é do racista. Dane-se. Quer ser racista? Dane-se. Não quer falar comigo? Ah, eu vou. Imagina. A palavra é honra. A gente precisa honrar a nossa ancestralidade. Somos todos vitoriosos. Me impressionou muito o número de suicídios aqui em Franca. Muito. As pessoas perdem a noção de si. É perder a noção de si. Do compromisso que deva ter consigo e com o outro. Sabe? A gente precisa se ajudar mutuamente. Sabe? Tá junto. Entender que é o amor que vai construir. Eu morei 1 ano em São Paulo, porque eu fiz eletrotécnica e fui para São Paulo para fazer estágio de eletrotécnica. Eu estudei na escola industrial, né, e fiz eletrotécnica. Quando eu terminei, eu fui para São Paulo e fiz 1 ano de estágio em eletrotécnica. E lá eu conheci o grupo União e Consciência Negra. E participei desse grupo um tempo, né, o período que eu estava em São Paulo e mesmo depois que eu voltei. E quando eu voltei, aí o pessoal já estava iniciando as reuniões do MONUF, né, que começou com uma reunião de amigos, né, o Vanderlei Tristão, de Jair e algumas outras pessoas, Moisés, a Vilma. E essas pessoas já estavam começando a se reunir, né, porque os dois, o de Jair e o Vanderlei, tinham conhecido o Movimento Negro Unificado em São Paulo. E aí pensaram, né, em trazer para Franca alguma coisa nesse sentido. E né, dessas conversas acabou se criando o MONUF, que era o Movimento Negro Unificado de Franca. Por volta de 78, por aí. São várias, né, as conquistas que a gente teve. O próprio Clube Luiz Gama é né, que era um espaço onde a comunidade negra podia ter lazer, cultura e principalmente um espaço para bailes, né? E que fazia contraponto à AEC,
que era o clube da elite na cidade, onde a nossa comunidade não era bem-vinda. E o Luiz Gama, ele assim, cumpriu um papel importantíssimo, né, no sentido de dar um espaço para a comunidade negra naquele período. E depois o MONUF, ele tem assim, uma importância enorme, né, para a nossa comunidade, porque foi um momento da gente estar reunindo a comunidade negra para refletir, para pensar, para conversar sobre os nossos problemas, as nossas dores e buscar alternativas, né, para elas. E de todo esse envolvimento do Movimento Negro Unificado de Franca, acabou nascendo o CONDECOM, né, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra. E tanto o Conselho quanto o MONUF foram importantes para conquistas como, por exemplo, a lei de cotas nas autarquias municipais, né, o feriado no 20 de novembro, né, que foram assim, lutas duríssimas, né, que o movimento negro teve e que a gente fomos vitoriosos. O próprio nome da Casa da Cultura, né, de Abdias do Nascimento, porque o nome que estava projetado na época era Regina Duarte, que é uma atriz, né, que nasceu em Franca, e assim, a defesa, né, do nome do Abdias, por tudo que o Abdias representa para a nossa comunidade, não foi fácil, né? A gente teve muitos embates, foi muito difícil, mas conseguimos. Então é um espaço muito caro para nós, né? Por toda a trajetória do Abdias e por toda a luta que foi para conquistar, né, que a Casa da Cultura se chamasse Abdias do Nascimento. Eu tive a oportunidade de estar com o Abdias em duas oportunidades. Aqui em Franca, num evento que o Movimento Negro Unificado de Franca realizou, que foi um encontro estadual, e que o Abdias esteve presente. Foi assim, um momento mágico. O Abdias era recém-eleito senador, né, era o primeiro senador negro, né, da República, então foi um momento muito bom. Ele sempre foi muito amigo, né, do nosso Carlos Assunção, do nosso poeta mor, e ele esteve aqui por conta dessa amizade que ele tinha com o Carlos Assunção. E para nós foi assim, muito bom, foi um momento inesquecível, riquíssimo. E tive um momento assim que marcou muito, foi quando a gente conseguiu aprovar na Câmara a lei de cotas nas autarquias municipais, porque foi uma luta duríssima, né, com assim, as pessoas indo para a Câmara dizer que a gente ia rebaixar o nível das faculdades aqui em Franca, né, das duas autarquias, de modo especial do direito, como o direito vai ter um ingresso por cotas, né, isso vai rebaixar, assim, eu me lembro das palavras mesmo do diretor na época, né, que disse, isso vai rebaixar a excelência da nossa universidade. E na verdade, assim, quando a gente conseguiu romper tudo isso e a lei foi aprovada, foi um momento assim, extremamente marcante. Primeiro, muita coragem, né? Muita força, né? A força dos nossos ancestrais ali, da minha família. Os meus pais, eles sempre, embora eles tivessem pouca escolaridade, eles sempre valorizaram muito a educação. Assim. Nós começamos a trabalhar desde muito
cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos, né? De babá, de filhos das minhas professoras. Mas o espaço da escola para os meus pais era sempre assim, muito marcado, né? Tanto que na minha família as mulheres, todas as mulheres chegaram até o ensino superior, né? E muitas na área da educação, a maioria na área da educação, mas também na área da saúde. E assim, isso por conta mesmo da força e da insistência dos meus pais, né, que sempre valorizaram a educação como uma estratégia para a gente conseguir ocupar outros espaços, né. E assim, a força, né, também daqueles que estavam com a gente na caminhada, né, do nosso povo que estava junto, porque a gente não vai sozinho, né? Toda essa caminhada, ela tem, alguém já disse, né, que nossos passos vêm de longe, nossas lutas vêm de muito longe, e essa força nos carrega, né, daqueles que já passaram e daqueles que ainda estão conosco, né, que são eles que nos amparam, né. Mas a estratégia é de muita luta, de muita persistência, e de acreditar e de firmar mesmo, não é, nos nossos propósitos, e acreditar, né, que nós somos um povo forte, né, porque se nós estamos aqui até hoje nessa multidão, nesse número tão grande, de tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, nós somos um povo muito forte. Mesmo que o caminhar seja lento, a gente não para de caminhar. E a gente percebeu que assim, uma mudança muito grande na rede depois disso, né? Que antes as questões raciais elas só eram discutidas em novembro, e hoje a gente tem muitas escolas que fazem isso no dia a dia. Então, para nós, assim, essa atividade, né, feita nessa parceria, né, com todos esses elementos, todos esses grupos, foi assim de muita valia, né, e a gente vai continuar, né, já estamos pensando inclusive no curso de pós-graduação, nessa temática também, tanto para os professores como para a comunidade. Tem, lógico, né, os sofrimentos, mas muito mais coisas positivas, né, essa parceria. Eu acho que a gente tem que estar, né, nós temos que estar conosco e com os outros, porque essa questão é uma questão de todos, não é só da comunidade negra. Aliás, não é um problema da comunidade negra, é um problema principalmente deles, né, dos brancos que criaram tudo isso, né, o racismo, os preconceitos. Então a gente tem que estar junto com eles também vencendo isso. O Condecon, ele já teve momentos assim de muita expressividade na cidade, depois passou por momentos muito difíceis, assim, que foi mesmo a duras penas que a gente resistiu, né? E nesses últimos anos a gente está novamente vivendo um período extremamente fértil, né? E fértil principalmente porque juntando a gente que já vem de há muito tempo, né? Eu, o professor Carlos Assunção e muitos outros que vêm nessa luta, né, de há muito tempo, continuando a luta dos nossos antepassados, mas chegou, né, juntou-se a nós uma juventude maravilhosa, sabe, cheia de garra, de propósito, que realmente firmou o pé e que assim, deu uma vida nova, direcionamentos novos
né, e que estão sendo muito importantes para o Conselho. Porque o Conselho ele pode ser uma peça morta, né, no município, ou pode ser atuante. E é isso que a gente quer. Então, para isso, nós precisamos que os coletivos estejam juntos, que os jovens principalmente venham, porque eu estou com 66 anos, então assim, a gente vai, não é, precisamos desse sangue novo, que muitas vezes, às vezes a gente até ouve, não entende muito bem, mas será que é bem assim? Mas depois a gente vai vendo que, junto com toda a experiência que a gente já tem, com essa garra, essa vontade, esse conhecimento, né, que os mais jovens podem estar colocando no trabalho, a gente avança muito. Então, gente, olha, venham, porque nós precisamos de todos, né, da minha geração, dos antes de mim, dos depois e de vocês agora. E aí voltar para Franca me reaproximou um pouco da Unesp, porque aí eu comecei a supervisionar os alunos que fazem curso de serviço social, e foram eles que trouxeram muito a questão do debate étnico-racial, a questão de gênero, né? Principalmente com os estudantes, né, do curso, que já tinha essa militância aí no movimento negro, no movimento LGBTQIA+, né? Então foi eles que me aproximaram dessa pauta. E aí no CRAS a gente começou, depois também de uma capacitação que a gente teve, né, onde a gente foi instigado, olha, como que vocês estão trabalhando a questão, né, do racismo, não pode ser pontual, tem que ser diário. E aí a gente começou a olhar que a gente não trabalhava, né, por mais que eu sou uma mulher negra, né, e também na política de assistência social, no CRAS que eu trabalhava, eu era a única negra. Então, assim, olhar para a política pública, para o serviço público, você vai encontrar poucos negros, né, atuando aí como assistente social, ou em cargos, né, de chefia, de gestão. Então, tem esse fator também que acaba limitando um pouco o trabalho da gente. Mas aí a gente formou um grupo de estudos, que é o GT Luana Barbosa, e começou a estudar, apropriar, né, teoricamente, e desenvolver várias ações, trazer essa reflexão para as mulheres, para o público que a gente atendia, seja para criança, para os idosos, né. Então acho que seria um pouco isso, assim, que me aproximou bastante. E eu demorei um pouco para me reconhecer enquanto negra, né, porque a minha vida inteira eu fui morena, parda, né, porque essa sociedade, ela embranquece a gente, ela quer que nós não sejamos negros, não sejamos nós. Então, o me descobrir negra de fato e me tornar, né, militante e nos movimentos mesmo foi a partir dos meus 29 anos, né? Eu perdi muito tempo aí nessa não identidade, nesse não lugar, porque eu sabia muito bem que eu não era branca, né? A sociedade me dizia isso. Então, levou muito tempo para eu me identificar e me fortalecer. E o CRAS, ele é um centro de referência de assistência social, né? É uma política pública, é um direito das famílias acessar esse serviço público. Só que ele é muito novo, ele é muito recente. A política que implanta o CRAS, ela é de 2004. E aí ele ainda é muito desconhecido e muito confundido como assistencialismo. Então, assim, às vezes eu vou atender algumas pessoas e elas têm vergonha de ir no atendimento, porque elas falam, putz, eu nunca precisei vir aqui, né, passar com uma assistente social, pedir, né? Então é algo que a gente deixa bem explícito que o CRAS é um direito, como qualquer serviço público, porque ele é pago e ele existe por causa dos impostos que a população paga. Então é um espaço mesmo, é uma porta de entrada das famílias para acessar os seus direitos, seja na política de assistência social ou seja nas outras políticas públicas. Então o GT Luana Barbosa, ele foi criado em 2016, se eu não me engano, né, a partir dessa capacitação que a gente teve, que a gente viu que a gente não tinha propriedade para falar, a gente não tinha leitura, porque na escola a gente não aprende, muito menos na faculdade. E a gente precisava ler autores e autoras negros, que trouxessem um outro olhar, né, descolonizado, né, não esse olhar europeu. Conforme a gente foi trabalhando, a gente sentiu a necessidade, a gente precisa de um nome para esse grupo, né, que é um grupo de estudo e trabalho, porque a gente estuda, mas a gente também faz ações na comunidade. Então, por exemplo, a gente começou a estudar e a gente sentiu a necessidade de levar o que a gente estava estudando ali e aprendendo para a população. Aí a gente começou a fazer umas oficinas, uma série de oficinas que a gente chamou, se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar, que era uma oficina para a gente começar
a trazer para as pessoas que o Brasil é racista, que é um país racista. Então era o início de uma sensibilização para as pessoas enxergarem isso. E aí a gente fez com a população atendida pelo CRASLeste, com os conselheiros tutelares, com as assistentes sociais da saúde. A gente foi fazendo várias oficinas aí pela cidade. E aí depois, no final do ano, em novembro, a gente fez uma Semana Preta, né? Partindo dessas oficinas, e foi uma semana inteira de ações culturais, né? Para debater sobre o racismo, mas também para trazer quem é o povo preto, né? Como referência também, né? Várias pessoas negras ilustres aqui da própria cidade, São Carlos de Assunção, Abdias do Nascimento, a Carolina Maria de Jesus, que passou aqui pela cidade. Então, trazer referências negras para a população negra, né? E aí a gente decidiu nomear o grupo de Luana Barbosa, porque a Luana, a gente até conta a história dela de vida nessa oficina que a gente faz, a gente dinamiza, ele faz um teatro, né, trazendo um pouco do contexto dela, né, principalmente da forma como ela foi assassinada. Uma mulher negra, lésbica, né, pobre, e que foi morta brutalmente por policiais porque ela só reivindicou o seu direito de ser revistada por policiais femininas, né, por uma policial mulher ali. E então ela apanhou, né, e perdeu sua vida por isso, por lutar pelo seu direito. Então a gente decidiu dar o nome do grupo em memória dela e também uma forma de luta, né, de lembrar que o racismo existe e que a gente tem que lutar contra ele. Eu não me enxergo fazendo outra, por mais que às vezes eu fico cansada, assim, porque o trabalho enquanto assistente social no CRAS, você lida todo dia ali com a desigualdade social, né, e você se sente impotente, porque por mais que você orienta, conversa, acolhe, escuta, você não tem muitas coisas para fazer, né, além disso, né? Então é muito sofrido e muito cansativo. Só que eu não me enxergo fazendo outra coisa sem ser o serviço social mesmo, né? E um dos meus sonhos é dar aula, né? Entrar para a universidade como professora, né? Dando aula. E aí eu prestei, né, o mestrado e consegui entrar. E esse ingresso no mestrado para mim foi muito importante, porque se na graduação já não tem muitos negros, imagina na pós-graduação. É um espaço totalmente branco, né, e elitizado, de pessoas, né, que têm condições ali, às vezes, de só, né, a maior parte das pessoas que fazem mestrado e doutorado, elas só estudam, né, elas se dedicam a isso. E a minha pesquisa, que eu estou finalizando, é sobre a identidade e a memória do povo negro, dos negros e negras aqui da cidade de Franca, né. Então, é uma pesquisa que eu quero, né, que eu já comecei a entrevistar negros e negras ilustres da cidade para registrar a memória deles, que não está em lugar nenhum, a não ser na cabeça deles e que com o tempo vai se perdendo, porque a gente não tem no Brasil a tradição oral fortalecida, né? Então, esse contar a história, né, vai perdendo com o falecimento deles. E a minha proposta é registrar essas memórias e analisar até com a cidade de Franca, né, Franca do Imperador, né? Então ela aparece na história oficial, há registro dos negros e negras na cidade de Franca, né? E Franca, né, ela até hoje é reconhecida como Franca do Imperador, né, porque Dom Pedro passou por aqui, enfim, né? Então é uma cidade ainda muito conservadora, né, e uma cidade extremamente racista, como várias outras, né, como o próprio país. E ainda em Franca tem um movimento negro, que é um movimento muito forte, né, que são pessoas assim guerreiras, pessoas que lutam aí, né, praticamente dão o seu sangue aí para fortalecer, né, o coletivo, fortalecer a identidade do povo negro aqui na cidade. Só que a gente precisa avançar muito ainda, né, porque até no estudo que eu faço, se a gente for comparar os dados de Franca com os dados nacional, aqui em Franca somente 30% da população se declarou como negra, enquanto a gente sabe que no Brasil é 56% aí da população, 54%. Então tem esse contraste, então precisa muito ainda caminhar essa questão étnico-racial aqui na cidade, né? Que é uma cidade, por mais que tenha esse movimento atuante, ela ainda é muito conservadora e a gente ainda tem que lutar bastante, né, para trazer essa pauta do movimento negro, né, aqui na cidade e ser reconhecido e ser valorizado.